Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja junto conosco, hoje e sempre. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso estudo de André Luiz. Hoje a gente vai estar estudando o capítulo número 31 do livro Nosso Lar, intitulado O Vampiro. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma prece e dar alguns avisos. Então vamos assim, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos. Vamos nos desligando de todas as preocupações de ordem material, nos reconectando com os benfeitores do bem, pela equipe desse estudo, esses mentores tão responsáveis e disciplinados, que nos auxiliam, que trabalham junto conosco, no nosso crescimento moral e espiritual. Mestre amado Jesus, nessa noite nós te pedimos que esteja conosco, que abençoe os nossos lares, que abençoe o nosso Centro Espírita Chico Xavier em Portland, Oregon. Que todos nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Que todos os desencarnados, Senhor, que também participam desse estudo, possam receber todas as bênçãos que são distribuídas para todos nós. Graças a Deus. Bom, antes da gente começar, eu queria dar dois avisos. O primeiro é que o nosso calendário de atividades aqui no Chico Xavier mudou nas quintas-feiras. Antes, a gente tinha o estudo de Kardec e o estudo de Emmanuel nas quartas. E agora, a gente passou para as quintas-feiras, sendo que a primeira quinta-feira do mês é em inglês. Então, para quem tiver interessado, participar, das 7 às 7h30, a gente tem estudo de Kardec, onde a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos de uma forma sequencial. E às 7h45, a gente tem a palestra, que basicamente é um estudo de algum capítulo de Emmanuel, da coleção Fonte Viva, e depois a gente tem o passe. Lembrando que o passe, ele tanto pode ser recebido virtualmente ou presencialmente. Essas atividades de quinta-feira são atividades que estão disponibilizadas presencialmente. A gente continua com as atividades de sábado, uma vez por mês, com os colaboradores internacionais vindo e dando palestras de um cunho mais geral, mas sempre baseadas no Espiritismo. E 2 vezes ao mês, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso encontro infantil, a nossa evangelização infantil. Para quem estiver interessado, é só entrar em contato com a gente. Aqui embaixo a gente tem o nosso handler do Instagram, ou é só tirar uma fotinho aí que você já consegue entrar na nossa página do Instagram e do Facebook. O segundo aviso que eu tenho para dividir com vocês é o Simpósio Espírita Internacional, que vai estar acontecendo aqui em Portland no dia 30 de setembro. Estão todos convidados. Esse ano o tema será Spiritual Path to Mental Balance. Lembrando que o nosso simpósio é sempre em inglês e que a gente traz aí como convidados alguns dos colaboradores de mais peso aqui dos Estados Unidos. Então, nós contamos aí com a sua presença. Hoje nós começamos então o capítulo 31, intitulado Vampiro. E esse capítulo é muito interessante porque quando a gente pensa em vampiro, muitas vezes a nossa cabeça vai direto para a figura temática do Drácula. Mas a gente vai ver que do ponto de vista espiritual, o vampiro não tem nada a ver com o Drácula. Nesse capítulo, a gente vai ter uma experiência diferente, porque a gente continua naquela área das câmaras de retificação, uma área hospitalar, não sei se vocês estão lembrados,
Para quem não ouviu ainda a aula do capítulo 30, é uma aula muito interessante que eu sugiro ouvir, onde a gente tinha uma pessoa que era um homem que tinha deixado a sua herança aos familiares da terra, continuava ligado mentalmente com com a sua família na terra e com muita raiva, porque um dos filhos tinha envenenado ele por conta de herança. Esse homem era uma fera humana. Ele estava fora do prumo. Ele estava desarticulado, envenenado. A filha dele vai visitar ele não consegue nem falar direito com ela. Essa filha que é descrita por André Luiz de uma forma quase que angelical. Então a gente vê que nessa área das câmaras da retificação são áreas onde as pessoas elas ainda estão passando por problemas interiores muito sérios. André Luiz conta pra gente que o nosso lar não é uma colônia de pessoas perfeitas. Não, muito pelo contrário. É uma colônia para pessoas como nós, ainda imperfeitas, mas que estamos aí caminhando ou desejando nos melhorarmos, crescermos moralmente. Então ele continua nessa hora, né, nessa área aí da Câmara de Retificação, a gente sabe que ele está trabalhando, ele está servindo nessa área. E existe um lugar separado desse hospital, esse grande hospital, que é um hospital misturado meio com um hospício, porque muitas das pessoas estão completamente alienadas, em que existe um grupo de pessoas que trazem um desvio sexual. E eu quis chamar atenção para isso, porque com o momento que todos nós vivemos hoje, de mídia social, de endeusamento do corpo, a gente vê que existe um apelo sexual muito grande e que a gente pode acabar esquecendo da importância dessa energia criadora que todos nós trazemos e apequenando essa energia criadora de uma forma que pode lesar a gente de uma maneira muito ruim. A gente vê que nessa área do hospital, nas câmaras da retificação, onde ficam as pessoas que têm esse desvio sexual, a Narcisa nem deixa o André Luiz entrar, para que ele não fique chocado. Ela fala: você ainda não está pronto para ver o que tem lá dentro. Então a gente fica pensando, né? O que é que tem lá dentro? E o cuidado também dos mentores que ajudaram o André Luiz a escrever esse livro, porque a gente sabe que as formas de pensamento, quando a gente imagina a cena, elas entram para dentro do nosso lar. Mas o cuidado deles para que a gente nem chegue a baixar o padrão vibratório pensando nessas coisas tão ruins, tão levianas, né? E aí Narcisa, que é essa trabalhadora das câmaras de retificação, que está servindo aí como mentora do André Luiz nessa fase em que ele está começando a trabalhar, fala: olha, é melhor a gente guardar essa emoção por uma hora em que você esteja mais preparado. E a gente vê que André Luiz, apesar de ser um médico, apesar de estar com boa vontade de trabalhar, de fazer o bem, ele ainda não tinha o estofo moral para ver o que estaria na frente dele, né? Bom, eles estão lá nessa área e uma coisa muito interessante acontece. Integrava o corpo de sentinelas nas câmaras de retificação e fala para Narcisa: Narcisa, tem uma mulher infeliz que está pedindo socorro no portão. E eu acho que ela passou entrando aqui. E aí a Narcisa fala: e por que você não atendeu? Ele responde: porque as regras aqui falam que a forma como ela está rodeada de pontos negros, eu não poderia atender. Algumas coisas para a gente pensar. A primeira é, lembrando, mais uma vez, que a colônia de Nosso Lar é uma colônia muito vasta, ela fica acima da região do estado do Rio de Janeiro.
A gente já viu aí nos capítulos anteriores, André Luiz andando no aerobus, naquela velocidade imensa, indo visitar o Parque das Águas e demorando aí 40 minutos até chegar, né? Então a gente fica imaginando o tamanho de uma cidade como essa que tinha naquela época 1 milhão de habitantes desencarnados. Bem, dentro desse Ministério de Regeneração que faz aí limite com o umbral, a gente sabe que tanto o Ministério do Auxílio quanto o Ministério da Regeneração são os que têm a vibração mais baixa. Eles cuidam aí dessas pessoas que estão chegando do umbral e que ainda não estão prontas para serem integradas à sociedade de nosso lar. A gente vê que esse limite, ele é protegido, que não é todo mundo que consegue entrar no nosso lar. Por quê? A gente já viu isso em capítulos anteriores também. Porque existe uma regra no nosso lar, em que as pessoas, para entrarem lá, elas precisam estar preparadas para quererem trabalhar na sua melhora, no seu progresso. Elas têm que trabalhar na sua reforma íntima, na qualidade dos seus pensamentos. Por quê? Porque a colônia do nosso lar, ela pede disciplina dos seus moradores. Diferente da área do umbral, em que cada um pode fazer o que quiser, né? Então, é uma sociedade que é organizada e mantida com leis, assim como as nossas. Não sei, são leis civis, mas são leis morais. Nesse caso, a gente vê essa pessoa que está vindo do umbral, conseguiu entrar aí pelo portão, pelo primeiro portão de nosso lar, mas a gente vai ver o que vai acontecer. Quando eles andam 1 quilômetro, e aí a gente vê essa distância, né? Eles estão aí só dentro do Ministério da Regeneração, e mesmo assim tem que andar 1 quilômetro até chegar nessa mulher. E a gente percebe como as aparências enganam, e como, à medida que a gente vai crescendo moralmente, se desenvolvendo, a gente consegue enxergar as coisas de formas diferentes. E eu acredito que, da mesma forma que nós, como adultos, temos maturidade, muito mais maturidade do que os adolescentes ou as crianças, e muitas vezes a gente consegue enxergar mais longe do que eles, à medida que a gente se desenvolve, cresce moralmente, a coisa semelhante acontece. Bem, quando André Luiz olha para essa pessoa, ele só enxerga a parte física. Física que eu digo semi-material. Ele está descrevendo o perispírito dela. Agora, olha só que coisa engraçada. Ele fala de uma figura miserável, vestida como uma mendiga, que estava com o rosto horrendo, as pernas todas machucadas. E aí uma pessoa pode pensar, mas poxa vida, ele está descrevendo um corpo humano, ele tá descrevendo aí um morador de rua que muitas vezes a gente enxerga onde a gente mora. E aí a gente vai se lembrar que o perispírito funciona como um molde do corpo. Esse perispírito dessa senhora, ele está lesado pelas criações mentais que ela gerou e que vão junto com ela para o plano espiritual após o desencarne, que é muito importante a gente lembrar disso. André Luiz está descrevendo a aparência do perispírito dela. A percepção de Narcisa é diferente. Primeiro, ela consegue enxergar esses pontos pretos, esses pontos negros ao redor dela. Ela tem uma percepção maior do que o que André Luiz está enxergando. E ela, apesar de ter já um cargo de liderança dentro do Ministério de Regeneração, pois ela já está ajudando o André Luiz, já tem para ensinar, ela fala: eu preciso pedir autorização para trazer essa pessoa para dentro. Então, não é porque alguém bate na porta que essa pessoa vai receber ajuda em nosso lar. Ela precisa ter uma senha mágica. Qual será essa senha? O que será que essa pessoa precisa para conseguir entrar? Bem, então aí chega o outro sentinela que
é o coordenador dos sentinelas. E ele conversando com a Narcisa, fala: Narcisa, e o que mais você está enxergando? Conta esses pontos pretos para mim. Você vê mais alguma coisa? Porque olha que ele chega e enxerga essa senhora, ele fica também chocado com o que ele está vendo. Quantos pontos pretos, Narcisa? Narcisa fala 58. Ele fala: e o que mais você está vendo? Ela não enxerga. Aí ele conta, o nome dele é Paulo. E é interessante porque no capítulo anterior a gente viu a Paulina, que foi muito objetiva, muito direta com seu pai, falando: meu, você precisa perdoar os seus filhos. E aqui esse Paulo também, com falar sim, sim, não, não, né? Fala: eu tô vendo que cada um desses pontos negros é uma criança. É uma criança que foi assassinada antes de nascer, ou quando ainda estava dentro da barriga da mãe. Ele descreve a imagem mental dessa criança aniquilada. Uma, ele fala, por golpes esmagadores, outras por asfixia. E aí ele explica: essa mulher foi profissional da ginecologia, ela foi médica ginecologista, mas, a pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes horrendos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. Então, o que acontecia? Muitas mulheres chegavam lá, tinham tido um filho numa hora indesejada e ela, por dinheiro, provavelmente, fazia a cirurgia do aborto. Isso a gente está falando de 1930, 1940. Essa mulher já está desencarnada. Então, isso foi no começo do século XX ou final do século XIX. E aí Paulo continua, dizendo que a situação dela é muito pior do que de suicidas e homicidas, porque muitas vezes tem um atenuante. Olha só, esse fato para a gente já é chocante. Por quê? Porque a gente aprende na doutrina espírita que é o maior erro que se pode cometer perante a lei de Deus é o ato de se matar, é o suicídio. Mas aqui a gente está vendo Paulo explicando para Narcisa que o que ela fez foi tão horrível que é pior do que se ela tivesse cometido suicídio. Mas é importante a gente ver que cada um deles, André Luiz, Justino, Paulo, Narcisa, está enxergando uma coisa diferente, de acordo com a sua capacidade moral, de acordo com o seu progresso. E aí, Paulo continua. Observaram o vampiro, exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Cria o inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Por que ele está querendo falar isso? Porque ele está tentando, nessa conversa com essa senhora, ele percebe que ela não está pronta para receber socorro. Ela é um vampiro porque quando ele faz as perguntas para ela, o que ela quer, ou quando ele fala: eu estou vendo que você assassinou 58 bebezinhos. Ela fala: não, eu fui uma mulher boa, eu ajudei as outras pessoas. Ela não assume os próprios erros. Ela fala que foi boa, que ajudou os outros. Ela mente, mas o que acontece? Quando a gente está no plano espiritual, a nossa mentira não cola, porque a nossa verdade, aquilo que a gente é, imanta todo o nosso redor e principalmente modela o nosso é muito clara dentro do espiritismo, que a gente entende que é necessário proteger a vida da mãe durante a Terra, entre a vida e prevalecer. Então, a vida da mãe precisa ser
salva no momento de perigo, mesmo que seja uma gravidez. E que normalmente isso acontece porque uma mãe tem que fazer um aborto sem ter vontade, ou uma perda de um bebê, é muitas vezes fruto de uma expiação, uma prova que aquele casal tem que passar. É diferente da gente usar da medicina atual para retirar um bebezinho, simplesmente porque não é a melhor hora para mim. Por quê? Porque eu estou trabalhando, ou porque foi uma noite de farra e que eu nem sei quem é o pai, enfim, ou porque eu tenho medo, não quero me humilhar perante a sociedade. Então, a gente tem que se apoiar nas formas preventivas e não nos paliativos. Se hoje eu não quero ter um bebê, eu tenho que procurar ajuda médica para me proteger, para que isso não aconteça. Um aborto, isso as leis sociais, civis, podem falar o que quiserem, mas perante Deus, aos olhos de Deus, eu não tenho o direito de tirar a vida de um bebê, quando não há risco para a mãe. E se a gente fosse esse bebê, se a gente se imaginar como aquele espírito que ficou na fila para reencarnar, com necessidades aí profundas de aprimoramento moral, e a gente é retirado de uma forma violenta de dentro da barriga da nossa mãe, como é que nós nos sentiríamos? Eu, como um bebê completamente inocente e que não tenho como reagir a essa violência, né? Então, existe um crime muito grande perante Deus, na visão de Deus, e que nós vamos ser responsáveis por isso. Agora, e se eu fiz um aborto? E se eu fiz um aborto quando eu tinha 13, 15, 18 anos, ou talvez mais, por causa das circunstâncias em que eu vivia, eu não estava pronta para ter essa criança, ou se eu sou médica e eu cometi abortos legais ou ilegais. O que fazer? O que eu posso fazer é ajudar outras mãezinhas que estão passando pelo sufoco, é ajudar crianças que foram abandonadas. Porque a gente aprende que quando a gente toma consciência dos nossos erros, se arrepende dos nossos erros e começa a reparar, a gente já está trabalhando na solução das coisas erradas que a gente fez no passado, né? Então, a gente tem que lembrar que aqui na Terra, todo mundo, todos nós somos ainda espíritos endividados. A gente nasce em circunstâncias muitas vezes difíceis, em famílias que a gente não se dá bem. Por quê? Porque aqui é uma escola, a Terra é uma escola. A gente vem para esse planeta para nos melhorarmos, para crescermos, para resgatar erros de vidas passadas. E muitas vezes esses erros, como dessa senhora que fez o aborto, só vai conseguir ser resgatado em uma, duas, três encarnações, né? Mas para a gente começar a resgatar, é necessário a gente assumir os erros e querer melhorar. É necessário um trabalho de autoconhecimento e reforma íntima. É necessário esse trabalho também dentro de nosso lar, para entrar em nosso lar. Se ela tivesse numa outra posição, dizendo eu cometi todos esses assassinatos, eu estou arrependida pelo que eu fiz, mesmo que ainda enlouquecida, como a gente viu o caso do pai da Paulina no capítulo anterior, ele não estava equilibrado ainda. Ou nessa área ainda de desvio de sexo, onde as pessoas provavelmente não estão equilibradas, tanto é que André Luiz não pode nem entrar lá. Mas eles estão prontos para receber ajuda, por quê? Porque eles querem ser ajudados. Eles querem tomar o remédio. Quando Jesus ia curar alguém, a primeira pergunta que ele fazia é: o que queres? O que você quer de mim? Então a gente precisa querer receber essa ajuda, né? E aí Paulo continua.
falando de novo, né? Lembrando aí que ela exibia essa condição de criminosa do lado de fora, mas por dentro ela se achava inocente, não tinha caído a ficha ainda. Ela ainda era profundamente má, ela achou que ela tinha feito tudo errado, mentindo na cara dura para eles, mas falando que era boa e pura. Tá sofrendo desesperadamente, tá falando que tá tranquila. Criou o próprio inferno e tá falando que tá procurando o céu. E aqui na Terra, a gente encontra muitas pessoas assim também. É importante a gente olhar para os frutos dessas pessoas. Porque muitas vezes o que a pessoa fala não é o que a gente vê ela fazer. E quem é que a gente tem que prestar atenção? É no que a pessoa está falando ou no que a pessoa está fazendo? Né? Então é imprescindível na nossa vivência do dia a dia, na escolha das amizades, das companhias, a gente prestar atenção com quem eu estou andando, quais são os conselhos que eu estou recebendo e de quem eu estou recebendo. Por exemplo, como é que eu posso pedir um conselho sobre como ter uma família equilibrada de uma pessoa que não consegue manter um relacionamento saudável? Como é que eu vou pedir conselhos de paciência para uma pessoa desequilibrada? Então, eu tomar cuidado, prestar atenção, tentar enxergar além das aparências, como um observador que está separado do círculo, prestando atenção naquilo que muitas vezes parece pequenininho, porque as pessoas não estão prestando atenção, mas que mostram muito claramente quem é aquela pessoa, né? Então, para a gente encerrar, eu coloquei 3 pontos aqui para nós refletirmos nessa noite. O primeiro é que nem todo mundo que pede socorro está pronto para receber o socorro. Essa mulher, se entrasse em nosso lar, ela ia aprontar uma bagunça. Ela ia desequilibrar a área lá do ministério da regeneração onde ela entrasse. E a gente sabe que Deus é bom, mas Deus não é bobo. Da mesma forma, a gente tem que agir assim, dentro da nossa casa. O agente ajudar os outros não significa ser conivente com os erros deles. Existem horas em que a gente precisa falar não e fechar a porta, né? A outra coisa para prestar atenção é a responsabilidade no uso da energia sexual. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo manda uma mensagem muito clara para a gente de liberdade, quase libertinagem, de troca-troca. A gente vê milhares aí de aplicativos de encontro de casais para uma noite e a gente está se esquecendo que esse abuso da energia sexual vai ficar guardado nessa memória perispirítica. Gente, o nosso perispírito é o maior storage que existe. Ele guarda tudo que a gente fez, todos os pensamentos que a gente teve, né? E se essa energia sexual é tão poderosa e se a gente faz mau uso dela, como vai estar o retrato do nosso perispírito, mas principalmente como vai estar o nosso equilíbrio emocional e mental quando a gente chegar do outro lado, né? O nosso apego, muitas vezes, a essa necessidade material, vazia de um sexo sem amor, né? Em momento nenhum a gente fala, dentro da doutrina espírita, que sexo é uma coisa ruim. Não é. Sexo é energia criadora. É a hora em que a gente pode, junto com uma pessoa que nós amamos, criar um novo ser para fazer com que essa pessoa consiga também reencarnar e progredir dentro da sua escala evolutiva. O que a gente está querendo dizer é que, da mesma forma que a gente não pode abusar de alimentação, abusar dos talentos que a gente tem em geral, a gente também não pode abusar da nossa energia sexual. E o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é a diferença da lei dos homens e da lei divina. Muitas coisas não são vistas como errado nas leis dos homens, mas não é porque todo mundo está fazendo errado que tem consciência
das nossas escolhas no nosso dia a dia. Aquilo que a gente põe para dentro da nossa casa, dentro da televisão, das músicas que a gente escuta, das pessoas com quem a gente anda, das palavras que nós usamos, dos pensamentos, o que a gente procura dentro da internet, né? O que a gente acaba nos alimentando, as informações que a gente coloca dentro do nosso lar, né? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre esse capítulo, e aí agora a gente vai para os nossos comentários. Lúcia, Noeli, vocês querem comentar alguma coisa? Não, Ana. Cheguei Continue. atrasadinha, então. Obrigada, Noeli, de ter vindo. Lúcia, quer falar alguma coisa? Eu achei o capítulo muito lindo, mas em 3 momentos muito especiais eu me sensibilizei. O primeiro deles é quando o irmão Paulo fala para Narcisa: reconheço, minha amiga, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Por que isso mexeu comigo? Porque mostra claramente a importância do nosso despertamento consciencial, da responsabilidade da nossa reforma íntima, o fato de termos cometido equívocos ou pecados, como preferirem, no passado, não é surpresa para ninguém, porque nós vivemos num planeta de expiação e provas. Somos espíritos imperfeitos e, com maior facilidade, nós erramos do que acertamos. Mas o importante, como a gente vê nesse parágrafo aparentemente singelo, é que o importante é a gente tomar consciência do que fez de errado e começar o trabalho de fazer certo, de corrigir aquele defeito material, moral, espiritual, de qualquer ordem, não se permitindo mais novas quedas no mesmo item, agora que nós já temos um pouquinho de lucidez. O segundo trecho que mexeu comigo, considerando a importância do ensinamento ali contido, é quando Paulo está conversando com aquela mulher e ela está dizendo que ela é inocente, etc. E ele objetivamente, com autoridade moral e com amor, diz para ela a verdade. Porque muitas vezes a verdade precisa ser dita. Se a gente não disser a verdade, a gente pode estar estimulando o erro, sendo conivente com o erro. Então, Paulo, que tinha maturidade espiritual, moral suficiente, diz para ela: não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Nós já temos estudado anteriormente a força do pensamento, que, na verdade, é energia criadora, né? E se essas criações mentais têm um peso específico, imaginemos, então, os atos que cometemos, que concretizamos. E aí, no caso, a mulher cometeu inúmeros assassinatos, né? Então, Paulo está vendo, está analisando, fazendo um diagnóstico espiritual daquela mulher para avaliar se podia ou não ajudá-la. E diz para ela: creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Vejam que outra lição importante. Tomar consciência do nosso erro,
entender que aquilo não foi bom para nós ou para aqueles que conviviam conosco, aí no caso, para todos aqueles bebezinhos, né, que ela prejudicou, para todas aquelas famílias que ela prejudicou, mas entender que fez o mal e que não deve fazer mais aquilo, não é suficiente. A doutrina diz que só dizer eu sou um pecador, eu já fiz coisas horrorosas, não resolve. A gente tem que colocar o bem para neutralizar o mal que foi feito. Isso a Ana deixou muito claro quando lembrou que as pessoas que, por desinformação, por imaturidade, numa determinada ocasião, fizeram aborto, por motivos aparentemente razoáveis, justos, ao entender que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, podem neutralizar positivamente esse remorso, essa tomada de consciência com trabalho no bem, amparando crianças, adotando crianças, colaborando em orfanatos ou criando orfanatos, enfim, trabalhando em relação à criança, né? Bom, agora, outra coisa que a gente percebe nesse capítulo, nesse parágrafo, que é muito importante, é a função do perispírito. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz fica registrado indelevelmente no nosso perispírito. E fica ali estampado, visível para os mentores da vida maior. E só será neutralizado, deletado, quando nós perseverarmos no bem, no sentido de anular aquele erro. E o último texto que mexeu comigo foi o antepenúltimo, quando Paulo diz: observaram o vampiro, exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Muita coisa também para a gente aprender aí. Não vale a aparência, não vale fazer de conta que é bonzinho, não vale de conta de dizer que a gente é virtuosa, quando não é, porque a verdade aparece, né? E o que fala mais alto é exatamente aquilo que nós somos em essência, né? Mas o que eu achei mais importante nesse parágrafo foi: criou um inferno para si própria. Então, Deus não castiga ninguém. Tudo que acontece na nossa vida, numa dimensão maior ou menor, é criação nossa. É a lei da ação e reação, é a lei de causa e efeito, fazendo com que a gente colha exatamente aquilo que a gente plantou. E com essas informações e outras, né, preciosas desse capítulo, nós temos material necessário para reformular a nossa conduta no dia a dia, para dizer não para nós mesmos ou para aqueles que convivem conosco amorosamente, mas dizer sempre na hora certa. Às vezes é mais fácil dizer não. A gente faz de conta que não está entendendo o que é errado e deixa passar batido. Mas nós estamos estimulando a fragilidade, o despreparo, a desinformação daquela pessoa, e muito especialmente dos nossos filhos. Esse nosso exemplo, não que a gente queira mudar o outro, mandar na vida do outro, porque nós somos responsáveis por nós mesmos, mas nós podemos trocar ideias, colocar valores, informações que ajudem a pessoa a despertar e a mudar o seu comportamento. Mas em relação aos nossos filhos, a gente sabe, está lá no Livro dos Espíritos, nós somos responsáveis pela formação do seu caráter,
pelos seus valores. Então, a gente não pode, por comodismo, por cansaço, ou por vontade de fazer uma outra coisa mais divertida, do que ficar junto, esclarecendo, orientando, corrigindo, né? Então, saber a hora de dizer não, saber a hora de dizer sim, não é uma tarefa fácil, mas é o que nos cabe. Que Jesus abençoe a nossa boa vontade, a nossa lucidez, para que nós possamos acertar cada vez mais e errar cada vez menos. Que assim seja. Então, assim, nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje, pedindo ao Mestre Jesus que abençoe esse estudo, que abençoe o nosso grupo, que agradeça por nós, André Luiz, e a equipe dos Espíritos que trabalharam junto com ele, Chico Xavier e Emmanuel, trazendo para nós tantos ensinamentos. Ampara-nos, Senhor, a saber viver essa verdade em tudo aquilo que fazemos, para que nós nos tornemos, a cada dia, pessoas melhores na vivência do seu Evangelho. Graças a Deus. Obrigada, boa noite.